Eis que você tem um móvel antigo na sua casa, seja uma cristaleira, um barzinho, um buffet, uma cômoda, enfim. E você quer porque quer botar uma decoração mais moderna, mais minimalista, mas também não quer abrir mão desse móvel que você já tem. E aí, como é que faz? Vou ter que conviver com aquele trambolhão lá, fazer o quê? Calma que talvez você tenha uma joia rara aí para sua decoração, você só não está sabendo utilizar. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar móveis antigos, mesmo que você queira uma decoração mais moderna. Ih, virou milagreiro agora, meu filho? Confia em mim e só vem! Fala pessoal, tudo bom? Existe aí decoração fora de moda, tem tendências de decoração, tem decoração atemporal, enfim, tem pro gosto de todo mundo. Mas as pessoas muitas vezes confundem as coisas e elas acham que às vezes um móvel mais antigo, de uma decoração vintage, que o pessoal chama de casa de vó, alguma coisa assim, não são boas escolhas, mas isso não é verdade. Você pode sim ter uma decoração moderna, minimalista, ou até mesmo em outros estilos e ainda assim utilizar esses móveis que ficam incríveis na sua casa, pode até mesmo trazer mais elegância para você. Pode trazer mais acolhimento, pode ter um valor histórico ali também, uma decoração mais afetiva. Ah, meu filho, eu só não desfaço porque eu não tenho dinheiro pra comprar outro. Aí é com você, jovem gafanhoto, cada um com seus motivos, tá? Mas o fato é que esse móvel sim, junto com uma decoração mais moderna, é inclusive uma forte tendência de decoração, você sabia disso? Ah, é? Então você me conta esse bafafá aí, meu filho, porque eu quero abraçar a modernidade na minha casa. Não se preocupe que você vai ver tudo isso nesse vídeo, mas antes, por favor, não esquece não, aquele like, aquele joinha ajuda muito o nosso trabalho. Se você puder, eu te agradeço demais. E também, se você puder se inscrever no canal, eu agradeceria de coração, tá? Isso é um baita incentivo aqui pro nosso trabalho. Fora que quanto mais vocês interagem, se inscrevem, comentam e tudo mais, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas e outras pessoas também podem ser ajudadas com essas informações. Mas vamos lá, pessoal. Toda vez que eu falo de móveis antigos, as pessoas sempre remetem isso a é uma decoração fora de moda, é uma coisa brega, é uma coisa que não se usa mais. Mas não é bem assim, tá? Existem sim alguns móveis e até modelos que você não usa muito hoje em dia, como algum rack muito robusto, ou um barzinho, ou alguma coisa do tipo, que nem são esses móveis que eu vou citar aqui agora, tá? Eles nem têm a mesma qualidade do material. Tem sim alguns itens que podem dar uma envelhecida na sua casa, e eu já fiz vídeo falando sobre isso, que eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição se você quiser ver depois. Mas esses móveis que a gente vai falar aqui, que são mais robustos, são mais resistentes, esses sim podem ter um grande destaque para sua decoração. A gente vai ver tudo isso aqui com calma, tá? Vamos começar aqui falando um pouco das vantagens desses móveis mais antigos, só para você entender como que eles podem ser legais para nossa decoração. Primeira parte da sustentabilidade, né, pessoal? Você não precisa jogar alguma coisa fora aí para você comprar algo novo, gastar mais dinheiro, ou até mesmo desperdiçar um material tão nobre como esse. Tem também a parte emocional. Às vezes é um móvel desse que você tem um valor afetivo por ele, que você ganhou ali de herança, né, de um pai, de uma mãe, de uma avó. São móveis geralmente muito mais resistentes do que móveis mais atuais, e pode ter certeza que você cuidando bem deles vão durar por muitos e muitos anos. São móveis também muito mais trabalhados, às vezes de madeira maciça, que nitidamente você teve um trabalho artístico, um trabalho artesanal ali, o que pode até mesmo valorizar ainda mais o seu ambiente. São móveis bem mais caros e também são móveis que têm um valor histórico ali. É sério, tem móveis desse aí que são centenários, ou quase isso. Misericredo, como é que esse troço tá em pé até hoje? Pra você ver a qualidade que esses móveis têm, meu jovem. E não confunda esses móveis mais antigos, por exemplo, com alguns móveis retrô, que eles são mais modernos, mas eles são feitos ali com uma característica para parecer mais antigo. Tem alguns designs aí que tem ali o pé palito, aquela coisa toda. Esses são móveis que até mesmo com móveis modulados, que são até mais em conta, você encontra. Já esses móveis antigos aqui não é bem assim. Alguns deles trazem até a marca do tempo mesmo, com algum desgaste. Inclusive, essa questão do desgaste pode trazer até mais elegância para o seu móvel, sabia? Tem um estilo de decoração que está muito em alta hoje em dia aí, chamado estilo Japandi, que ele é uma mistura ali do estilo japonês, escandinavo, minimalista, e ele tem uma filosofia muito bonita, assim, que se encaixa um pouco nisso que a gente está falando aqui. Essa filosofia se chama Wabi-Sabi. Wabi significa simplicidade, enquanto Sabi se refere ali à beleza da idade, ao passar do tempo, sabe? Ela valoriza a beleza das imperfeições, ou seja, mostrar um elemento ali mais desgastado, sem um determinado tipo de reparo, também tem a sua beleza na decoração. Se você gosta aí do estilo Japandi, quer entender um pouco mais, eu já fiz um vídeo também falando de alguns estilos de decoração que são um pouco conhecidos, e lá eu falo um pouquinho sobre
sobre o Japandi. Vai ficar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição esse vídeo, tá bom? E assim, quando as pessoas pensam em decoração, de cara, elas já pensam ali na bancada da cozinha, no piso, na parede, na pintura que vai utilizar. Só que os móveis que vocês estão escolhendo, pessoal, também fazem um papel muito forte assim no estilo de decoração que vocês estão querendo. Por exemplo, numa decoração mais minimalista, é normal você ver ali móveis mais retinhos, mais baixos. Já numa decoração clássica, você tem ali móveis com mais adornos, mais arredondados, mais trabalhados. Tem até uma tendência de decoração de utilizar móveis mais orgânicos, que fazem ali alguns movimentos, enfim. Então, se você quer utilizar móveis antigos na sua casa, você precisa entender que você tem 3 opções. Ih, lascou de vez agora. Eu já me perco quando tem uma opção só, Ralph. Calma que a gente vai falar de uma por uma aqui, tá? A primeira opção é você ter esse móvel como ponto ali focal, realmente, de destaque na sua decoração. A segunda opção é você realmente abraçar o estilo daquele móvel e levar esse estilo pro resto do seu ambiente, da sua decoração. E a terceira opção é você pegar esse móvel mais antigo, mas trazer uma outra função para ele dentro daquele ambiente, não necessariamente aquilo que ele é. Porque o ruim, pessoal, é quando você tem um elemento desse que tá solto na sua decoração, que parece que ele tá meio perdido mesmo, né? Sem se conectar com nada das outras escolhas que você tem. É isso que aflige o meu coração, esse menino. Tá lá o trambolim ali, ó, jogado no canto, não sei o que fazer. Calma, vamos por partes aqui. Então, o primeiro ponto é você escolher uma dessas 3 estratégias que a gente vai descrever um pouco mais aqui, cada uma delas, ok? O próximo passo, que você quer ter uma decoração mais moderna, é entender que não dá para você colocar um móvel desse e ele ficar ali isolado. Você precisa trazer algumas características daquele estilo, ou alguma coisa assim, para o restante da decoração. Ou seja, a sua decoração com um móvel assim nunca vai ser 100% moderna ou minimalista. Vai ter um pouquinho ali também da característica daquele móvel. Podemos fazer isso de algumas formas. A primeira dela, pessoal, é você pegar alguns outros elementos antigos ali naquela decoração e colocar perto desse móvel. Por exemplo, vamos dizer que você tem ali um aparador mais antigo. Você pode colocar um espelho acima dele que também tem alguma característica dessa. Ou até mesmo alguns objetos mais antigos ali perto dele, ou algum outro móvel menor também para criar aquela conexão. Outra dica muito legal, e essa aqui é uma das mais utilizadas, é você também utilizar a mesma paleta de cores com aquele móvel para o restante do seu ambiente. Por exemplo, esses móveis, geralmente eles têm ali uma madeira mais escura ou até mesmo uma madeira mais avermelhada. Se você trouxer, por exemplo, outros tons assim, mais escuros, como uma almofada de uma cor parecida, ou um tapete também que tem alguns detalhes com essas cores, uma luminária ou alguns objetos decorativos, já ajuda bastante. No caso dessa madeira mais avermelhada, você pode utilizar aquela estratégia do tom sobre tom, que eu já falei para vocês em alguns vídeos aqui, que é colocar algumas outras tonalidades, não precisa ser igual, mas com uma coisa próxima dela para mostrar que existe essa conexão. Ó, um exemplo, ao invés de você colocar outra coisa vermelha ali, por exemplo, na sua decoração, você pode ter algum elemento com um pouco dessa tonalidade, por exemplo, um tijolinho, ou utilizar o próprio terracota mesmo em algum elemento, seja ali numa almofada, numa manta, quadros decorativos que você está utilizando, tudo isso ajuda a equilibrar bastante, tá? Esse contraste entre o moderno e o novo traz muita elegância para sua decoração. Então, se você quiser utilizar nesse contraste aí cores claras e escuras, isso também fica muito legal. Para um estilo mais vintage assim, pessoal, muita gente gosta de utilizar assim nas texturas alguma coisa mais chamativa, até mesmo nos estofados. Seja ali, por exemplo, um tapete, numa cortina, mas eu particularmente prefiro manter todos esses itens aí um pouco mais neutros e deixar realmente o destaque mais para os móveis. Mas, por exemplo, numa cozinha, se você quer trazer algum elemento mais antigo, você tem azulejos ali que tem alguns desenhos florais, alguns arabescos, ou até mesmo o próprio ladrilho hidráulico que tem ali alguns desenhos que fica muito legal numa roda-banca ou até mesmo dentro do box. Mas é bom você entender que, no geral, esses móveis costumam ser um pouco mais robustos, de ocupar um pouco mais de espaço. Ih, meu filho, aqui em casa é um ovo. Se eu fizer um polichinelo aqui, eu chuto a panela e o box ao mesmo tempo. É, tem que tomar cuidado com isso daí, tá? O que eu aconselho é que esses outros móveis ao redor ali, que são mais modernos ou alguma coisa assim, que você utilize modelos menores mesmo, para você não gerar nenhum conflito. Até porque muitos desses móveis antigos, alguns são mais altos também, né? Então você pode até mesmo se perder na escala ali e fazer o seu ambiente ficar menor se você usar muitos móveis altos e robustos também. Falando um pouco mais a fundo dessa primeira estratégia que eu falei para vocês, onde o móvel ele é o ponto de destaque na decoração, a gente pode ter só esse destaque no ambiente, tá, gente? É igual quando a gente faz uma parede de destaque, não tem? Ali atrás do seu sofá, atrás da sua cama, uma parede da TV, alguma coisa assim. Nessa primeira estratégia, o móvel vai fazer essa função. Então toma cuidado para você não querer destacar
muito uma parede, mais esse móvel, porque aí às vezes você pode ficar ali com um ambiente muito mais pesado. Quando esse móvel antigo ele é pequeno, é ideal você ter algum outro elemento ali perto para compor junto com ele, para ele não ficar perdido, tá? Seja uma luminária, algum objeto decorativo, alguma coisa assim. Mas quando você está falando de um móvel antigo desse, que ele é maior, ele já chama a atenção por si só, então você não precisa gastar tanta energia para buscar outros elementos assim perto dele. Por exemplo, uma mesa, uma cristaleira, um móvel de cozinha, um sofá, poltronas, enfim. E como que você pode colocar algumas coisas mais novas junto com esses móveis antigos aí para eles ganharem destaque? Uma poltrona mais antiga, por exemplo, você pode colocar uma mesinha de centro que seja mais moderna, ou até mesmo uma mesa de jantar mais antiga. Se você colocar as cadeiras mais modernas, isso faz um destaque muito legal. Ou o contrário, tá? Você pode ter ali a mesa moderna com cadeiras mais antigas. O sofá, como ele é um elemento grande, ele já pode ser o ponto de destaque ali. Você tem modelos aí, por exemplo, que são mais robustos, mais arredondados. Nesses casos, você pode ter ali uma almofada, uma manta com tecido mais moderno, alguma coisa assim que fica muito legal. E é interessante, né? Deixa os outros móveis ao redor ali realmente contrastando com ele. Se tiver outros móveis de madeira na sua decoração, não precisa necessariamente ter a mesma cor desses móveis antigos, tá? Eles podem fazer parte da mesma paleta de cores, ou esses móveis mais modernos podem ser mais claros do que os antigos. Esse contraste também funciona, ok? Você também pode colocar algum elemento mais moderno em cima desses móveis mais antigos, com vasinhos, livros, adornos, esculturas que sejam mais modernas. Também fica muito interessante. Em móveis antigos, no estilo vintage assim, pessoal, como eu falei pra vocês, é muito comum você ver um pouco mais de textura, mais estampas, principalmente ali um floral, um listrado, um xadrez. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque como eu falei, isso pode deixar o ambiente um pouco mais carregado e até mesmo diminuir um pouco ali a percepção visual daquele seu ambiente. Se eu faço um troço desse aqui em casa, meu filho, eu tenho até que pedir licença pra entrar na casa no lugar do móvel. Não dá certo isso não, Ralph. Eu já fiz um vídeo aqui no canal te mostrando como é que você pode aumentar a amplitude, né, dos ambientes com alguns truques de decoração. Se você quiser dar uma olhadinha, esse vídeo também tá aqui no card, aqui na descrição. Falamos da primeira estratégia, onde você realmente destaca esse móvel. Vamos para a segunda estratégia agora, que é quando você abraça o estilo daquele móvel e leva para o restante do seu ambiente. É muito legal quando você pega esse móvel como ponto de referência e escolhe as outras coisas, desde o seu piso, das paredes, do tipo de cortina. Coloca ali, por exemplo, algum detalhe no seu forro que tem a ver com esse móvel, que ela acaba ficando um pouco mais temática, sabe? Aí a minha casa vai ficar um museu, Ralph. Ainda bem que eu sou jovem. Ah, sei. E esses cabelos brancos aí do lado, que eu tô vendo, hein? Tem alguns estilos de decoração, pessoal, onde esses móveis se encaixam muito bem. Por exemplo, o estilo clássico, um estilo rústico também fica muito legal. O estilo farmhouse, né, aquele que é um estilo fazenda. Tem o estilo romântico também. O próprio shabby chic também, que é um outro estilo que é pouco conhecido aí, mas ele abraça muito aquela questão do desgaste, de ter um móvel ali com uma pátina. O próprio boho chic também é muito utilizado, mas esse aí acaba misturando mais algumas coisas, tá? Até mesmo o próprio estilo vintage que nós falamos. Você pode trazer um ar mais de casa de campo ali, se tiver esse detalhe um pouco mais rústico. É até uma casa um pouco mais acolhedora. Também tem o estilo colonial, o estilo mediterrâneo, que você pode até mesmo ter alguns elementos com arcos ali, nas próprias janelas mesmo, que podem se encaixar muito bem. Mas se por algum motivo você não quer esse móvel ali com o tom de madeira, você também pode pintá-los, ou até mesmo restaurar muitos desses móveis. Você pode colocar ali algum elemento de couro também, seja um sofá, alguma coisa assim, perto deles, que também fica muito interessante. Mas se você escolher restaurá-los, se você quiser pintar no branco, por exemplo, fica muito mais fácil de você combinar com a maioria dos estilos de decoração. Ou então colocar um tom pastel ali, que também combina muito com esse estilo aí mais vintage que eu falei pra vocês. Cores menos saturadas, né? Trazer pra decoração de modo geral ali, como por exemplo um salmão, um rosa mais queimado, um verde, um azul. Ou deixar num cinza clarinho também, que fica muito interessante. Na verdade, essa mudança de cores, ela também pode ficar muito bonita, pessoal. Às vezes você troca só um puxador ali, coloca uma cor nova, ou até mesmo deixa alguns pontos com um tom de madeira com uma outra cor, também fica muito interessante. Eu particularmente prefiro deixar a base do ambiente assim bem neutra, né, com as paredes ali, por exemplo, num branco, ou um cinza bem clarinho, um teto ali no branco, um piso mais neutro também, pode ser ali um amadeirado, um porcelanato, um vinílico, alguma coisa assim. E aí essas cores, seja da madeira ou até mesmo alguma cor dessa que eu citei aqui, podem ficar para os seus móveis. Ou até mesmo essas cores podem ficar nos ladrilhos ou um papel de parede que você está utilizando. Tem alguns móveis desses, pessoal, que são bem característicos e famosos, né? Você tem aquela poltrona
poltrona Louis XV, você tem ali o sofá Chesterfield também, que é muito legal. E se você estiver usando uma coisa mais neutra, assim, quiser uma pegada um pouco mais rústica, né, você está utilizando ali os tons de madeira mesmo, você pode colocar alguns elementos assim, como por exemplo um vime, um rattan, alguns tecidos como crochê, macramê também, esculturas e quadros assim de artistas locais. Se você quiser abraçar algo um pouco mais moderno, pode colocar ali com algumas molduras mais fininhas. Mas se você é uma pessoa que gosta de ousadia, gosta de coisas mais coloridas assim, você também pode colocar alguns móveis desses com cores mais chamativas. Mas aí você tem que criar alguns tipos de combinação ali na paleta de cores. Uma que é muito conhecida, que a gente chama aí, são as cores complementares, que é quando você tem ali o círculo cromático e você coloca aquelas cores que são opostas, como por exemplo, um laranja com azul, um vermelho com verde. E se você tem um pouco de medo de errar nessa combinação, não precisa necessariamente ser essas cores assim, tá? Pode ser alguma cor que tenha um pouco daquela cor ali dentro dela. Como assim? Ih, Ralf, você não vai ficar muito papagaiado aqui em casa, não? Ó, se você tem medo de errar um pouco nessas combinações, não precisa ser necessariamente só essa cor. Pode ter uma tonalidade dessa cor dentro da cor que você está utilizando. Ah, agora que eu entendi foi nada. Calma que eu vou te explicar. Vamos dizer que você quer colocar um sofá desse aí com couro, que é meio caramelo, que ele tem uma tonalidade meio alaranjada ali. Se você colocar um outro elemento assim, mais azulado, alguma coisa assim na decoração, fica muito bonito. Ou então a própria madeira mesmo, mais alaranjada, com alguma poltrona azul, fica muito bonito também. Ou ainda se quer colocar um tijolinho, que é mais avermelhado, e coloca ali plantas ali perto, cria esse contraste do vermelho e do verde também, que fica muito interessante. Ou então botar essas cores nos próprios móveis mesmo, como eu falei, tá? Aí você tem que lixar ele bonitinho. Se tiver alguma imperfeição ali, você quiser esconder, passa uma massinha para madeira, lixa também para ficar bem nivelado. Depois você vai passar ali um fundo preparador. E a tinta que a gente usa aí, por exemplo, para madeira é a tinta esmalte sintético, tá? Eu já falei um pouco mais aí de combinação de cores, para uma paleta de cores. Se você quiser dar uma olhadinha, esse vídeo tá aqui no card, tá aqui na descrição. Ou então você pode ir nessas cores mais neutras aí, se você restaurar esses móveis, né? Como eu falei para você, o cinza, o branco são mais fáceis de você combinar. Principalmente se você tem algum móvel muito rebuscado, né? Com alguns desenhos muito chamativos. Também é possível você fazer envelopamento desses móveis com adesivo. É até mais fácil para você tirar depois se você não gostar. E tem a decoupagem também, que você pode colar ali alguns tecidos. Mas se você quiser utilizar um móvel com a cor da madeira mesmo, você pode colocar algum verniz ali para proteger esse móvel. Toma cuidado que tem verniz, né? Que você pode mudar um pouco a tonalidade da madeira. Ela pode ficar mais clara, mais escura, mais avermelhada, com mais brilho, menos brilho. Então você tem que saber escolher o tipo de verniz aí que você realmente quer para manter o aspecto que você gosta naquele móvel. Pode ser verniz incolor, que não muda em nada ali a característica daquele móvel, tá legal? Já fiz um vídeo bem completinho sobre verniz, stain, para você saber qual que é melhor aí para o seu móvel. Eu também vou deixar esse vídeo no card e na descrição. Já falamos das duas estratégias, tanto de destacar o móvel, como também de abraçar o estilo ali de decoração dele, certo? Agora vamos para a terceira estratégia aqui, que é quando você pega esse móvel e traz um outro sentido para ele na sua decoração. Por exemplo, um baú antigo, você pode colocar ali do lado do seu sofá, você pode colocar também ali no pé da sua cama, pode ser uma mesinha de cabeceira ou até mesmo ali uma mesa de centro. Uma cadeira mais antiga também, que você não tem um conjunto todo dela, ela pode ficar isolada em alguns pontos. Pode ser um local para você colocar algum objeto decorativo, um vasinho de plantas, pode ficar do lado da sua cama fazendo função ali de mesinha de cabeceira, pode ficar do lado de um buffet, de uma sala de jantar, ou até mesmo de uma cristaleira, né? Pode também ficar no hall de entrada ali da sua casa para você se sentar para tirar o sapato antes de entrar em casa. Pode ter uma cômoda também, né, que você utilizaria lá no seu quarto, mas você leva para levar perto da sua mesa de jantar, para virar como se fosse um buffet. Uma cristaleira também você pode pintar, ou até mesmo em alguns casos você pode dividir a parte de cima com a parte de baixo, criando como se fosse uma bancadinha ali. O próprio barzinho também pode fazer essa mesma coisa, tá? Ou ela pode ganhar uma nova funcionalidade ali, para você fazer, na verdade, um cantinho do café, que inclusive está muito em alta hoje em dia. Esses itens você também pode levar para um home office, né, para você colocar alguns livros, alguma coisa lá. Aparadores, assim, são mais fáceis de utilizar. Você pode colocar algumas coisas mais modernas ali em cima deles, que ficam muito legais. Um rack mais robusto desse, pessoal, se você conseguir dividir também, assim como a cristaleira, fica muito legal. Você deixa só aquele elemento ali na parte de baixo e essa parte superior, com algumas prateleiras, você pode levar para um home office ou algum outro local da sua casa. Dependendo de como está essa prateleira e a conservação dela, dá até mesmo para colocar acima de uma bancada de cozinha, no lugar de um armário aéreo. Uma porta mais antiga, ela pode virar uma cabeceira de cama. Tem até alguns modelos de cabeceira de cama desse metálico também, que se você quiser pintar ali, fica muito interessante. Tem alguns outros modelos bem mais rebuscados, né, que como falei para vocês, são mais difíceis de você utilizar. Aí talvez você pintar de branco, fique um pouco mais simples, ou então alguns outros modelos de madeira mesmo, ficam muito bonitos assim, contrastando ali com uma base branca do ambiente. Um móvel antigo pode virar um
gabinete no seu banheiro, ou até mesmo pode virar um armário de cozinha, né? Em alguns casos, dá até mesmo para criar uma ilha ali com ele no centro. Uma mesa de costura pode virar, por exemplo, um aparador, ou até mesmo ali a base para uma mesa de jantar. Uma penteadeira também dá para dar uma atualizada nela, mudando às vezes o espelho que está logo ali acima. Pode pegar uma folha de janela mais antiga e ela pode ser colocada na sua parede ali como se fosse um quadro, ou até mesmo ali em cima de algum aparador, que fica muito legal. E você também pode utilizar alguns objetos mais antigos para compor nessa decoração, que também ficam muito interessantes. É o caso de um relógio, um rádio, uma câmera fotográfica, uma luminária mais antiga, seja um abajur ou uma luminária de mesa também, uma cuba que você pode colocar também, que fica muito interessante, até mesmo algum outro objeto que pode servir como cuba, né? Louças mais antigas que também podem ficar expostas, seja ali na sua prateleira ou em algum local assim que você quer colocar como destaque, um vasinho, utensílios de época, ou até mesmo um gallery wall que você pode fazer ali com várias fotos de família, alguma coisa assim num corredor ou até mesmo na sua escada. Tem várias e várias opções, tá? Você pode encontrar muitos móveis desses assim em lojas de antiguidade, ou até mesmo algumas lojas que são especializadas nesse tipo de móvel, ou até mesmo comprar usado de alguém e fazer essa restauração aí que eu falei com vocês. Enfim, essa mistura do novo com o antigo pode funcionar super bem aí na sua casa. Então não precisa abrir mão de alguma coisa só para você ter uma decoração mais moderna. Foca nessa questão aí da paleta de cores e na funcionalidade desse móvel que vai dar certo. Vai por mim! Ó, se eu me iludir aqui, eu volto nesse vídeo e dou piti aqui nos comentários, hein? Não precisa dar piti não, mas pode deixar nos comentários sim o que você achou aí dessa combinação, se você já fez aí na sua casa. Fala um pouquinho pra gente qual foi o móvel que você talvez deu uma outra funcionalidade pra ele, ou até mesmo você fez uma restauração, mudou a cor, o que você achou? Bota um pouco da sua experiência aí nos comentários, que isso sempre ajuda muito quem tá pesquisando sobre esse assunto. Muito obrigado de coração você que assistiu esse vídeo aqui até o final. Não esquece de deixar aquele joinha, aquele like, ajuda muito o nosso trabalho. E se você puder se inscrever no canal, eu te agradeço também de coração. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!